Sr. D. António Marte nasceu em Chaves, estudou Humanidades e Teologia no Seminário de Vila Real, tendo depois sido transferido para o Seminário Maior do Porto. Foi ordenado sacerdote em Roma, em 7 de novembro de 1961, e 7 anos depois concluiu o seu doutoramento com uma tese, Esperança Cristã e Futuro dos Homens. Era apenas o início de uma escolha dedicada aos outros, à Igreja, a nós, com um olhar de esperança e horizonte no terreno onde a vida acontece, nas escolas, nas paróquias, nos encontros. Em 2 de outubro de 2018, D. António escrevia na primeira publicação da sua página do Instagram: no próximo biênio queremos sair ao encontro de uma das realidades que neste momento mais solicita cuidado e deve estar no centro das atenções: os jovens, com todos os seus cuidados e anseios. Aproxima-se dos jovens de todas as formas e Mestre da Profundidade intuiu que deveria chegar aos jovens também pelas redes sociais. Em muitas das 260 publicações no Instagram, até ao dia de ontem, aparece felicíssimo, de sorriso aberto e apaixonado, ao lado de plateias como esta. Em março de 2019 disse: precisamos dar aos jovens o sentido de missão, para que não sejam jovens de sofá, comodamente sentados a ver o mundo que passa diante deles na TV. E no dia 21 de maio deste ano escreveu: como bispo, preciso sentir os jovens perto de mim, saber o que pensam e o que sentem. Precisamente por isso, Sr. D. António, o convidamos para ter hoje os jovens ao pé de si. Vou começar por dar a palavra à Sofia, que está aqui à esquerda. Sofia. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, senhores. Então, acho que sou a primeira a fazer uma pergunta e eu gostava de voltar a lembrar que o Papa disse que a felicidade do sofá é aquilo que impede os jovens de sonhar e aquilo que os paralisa. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Bispo qual é que é a sua opinião em relação aos jovens de hoje em dia, especialmente da sua diocese. Qual é que é a sua opinião de todos nós? Acha que somos jovens de sofá e paralisados ou sonhadores? Bom, eu recebi as questões um pouco porque também previ preparado. Se a gente não bem preparado diz coisas genéricas e assim posso ser mais ao concreto para vocês saberem, não é? Isto não é um poço de ciência que tem respostas prontas e pré-fabricadas para tudo. Bom, então a expressão jovens de sofá é de facto do Papa Francisco e chama a atenção para o risco que correm jovens, mas os adultos também, de se acomodar facilmente, de buscar ficar paralisado na sua comodidade, na sua zona de conforto, no seu grupinho de amigos, no isolamento, porventura, nas redes sociais, não é? No mundo virtual. Eu conheço, por exemplo, um jovem de uma família, os pais recorreram a mim, em que passava o dia todo só diante do computador e até era preciso levar-lhe comida lá ao quarto, nem se recusava a almoçar ou jantar à mesa com a família. Quer dizer, isto é jovem de sofá, porque, portanto, é para nos, o Papa convida a sair só do nosso recinto de conforto, da nossa busca do mero bem-estar de cada um e voltar-se para fora, voltar-se para os outros. Dizer-vos uma opinião sobre os jovens em geral e os jovens da nossa diocese não é fácil, cada um é diferente. Não há uma forma que os possa catalogar todos. Eu costumo dizer que a juventude é uma galáxia. Vocês sabem que é uma galáxia, não é? É uma galáxia. Há milhões e milhões de jovens, cada um diferente. Portanto, é impossível. Agora, tenho normalmente
as notícias que saem assim nos grandes telejornais são as negativas. Eu tenho de olhar sempre para o positivo e dizer aquilo que há de positivo. Aqui na Diocese, por exemplo, conheço-me mais de perto, pois encontro jovens que se dispõem a passar algum tempo das férias, por exemplo, no voluntariado social, concretamente apoiar crianças, outros jovens, até adultos com deficiência, durante algumas semanas. Depois, jovens também que são capazes de ir em missão, quer dentro do país, quer para o estrangeiro. Nós temos uma geminação com uma diocese de Angola, a diocese do Sumbo, a missão que fica no mato. Eu estive lá 15 dias. Quem está aqui não imagina. Uma coisa é ler a notícia, que eu lia coisas, notícias que vinham lá dessa missão do mundo. Outra coisa é estar lá. Não é só a pobreza, é a miséria. A miséria, porque não tem nada, absolutamente nada. No campo da higiene, no campo da saúde, no campo da educação, na assistência, digamos assim, à vida que nasce, portanto, às mulheres grávidas, sem assistência nenhuma. A missão é que constitui o centro onde recorre a alimentação. Eu assisti a uma consulta onde a senhora se foi queixar de dores de estômago e de cabeça. Estava lá uma jovem enfermeira, não é? A primeira pergunta que lhe fez foi: há quanto tempo não come? Há 2, 3 dias que não comia nada. Pois, naturalmente, depois aparece. Ora bom, isto para dizer, portanto, temos juventude também, que não é de sofá, é capaz de sair. E nós temos aqui na Diocese, a Diocese tem um projeto que se chama, para jovens, Em Saída. Contactou com todas as instituições que oferecem ocasião, a oportunidade de um voluntariado. E, portanto, se há jovens que querem aproveitar essa oportunidade, recorrem a este serviço e dizem: olha, aqui, ali, além, até no país, não é só dentro da Diocese. Um grupo de jovens da Caritas que durante o ano dá explicações a crianças com dificuldade no estudo, não é? Lá na cidade de Leiria. Então, estão a ver. Depois há jovens também que saem para fazer campos de férias. E sair em campos de férias, quer dizer, é para uma melhor convivência, para um aprofundamento da fé, para contacto com outras realidades. Por exemplo, este ano foram jovens em missão para Drogão Grande, onde houve os incêndios. Aquela gente vive isolada, só lhes ligaram naquela altura, onde é que ficam extremamente satisfeitas que lá vão passar um tempo e conviver com eles, porque juventude lá não existe praticamente. Portanto, levam vida nova, seiva nova que lá chega. Outros que vão em peregrinação, são em peregrinação a Santiago, a pé. É uma experiência enriquecedora. Às vezes pode ser fatigante, cansativa do ponto de vista físico, mas todos os que a fazem, do ponto de vista espiritual, é um momento de cortar, enfim, com ocupações e preocupações que nos preenchem e que proporcionam um encontro consigo mesmo, entrar dentro de si mesmo, na sua interioridade, partilhar com os outros que fazem o mesmo caminho. Outros vão em peregrinação até Z. Portanto, estás a ver, há aqui um leque de ofertas e de oportunidades de jovens em saída. Quer dizer, que não sejam de sofá, que olham só para o mundo, como disse, que o veem passar na televisão, mas não se sentem comprometidos, não se sentem empenhados. Depois vêm as outras perguntas que podem completar esta. Não quero falar muito porque quero vos dar oportunidade depois a vocês também. Sr. António, muito obrigada. Sofia.
muitas vezes não avançamos porque temos algum receio do que é que julgam de nós, do que é que pensam de nós, e este leque variado que o Sr. Dom António apresentou, lembram-nos que temos, quando queremos pôr as mãos na massa e queremos sair, há sempre muitas oportunidades. Muito obrigada. Henrique. Olá, bom dia, Sr. Dom António. Viva Henrique. Olá, bom dia a todos. Em relação a este assunto que a Sofia mencionou, eu percebo que sermos jovens de sofá não é saudável, certo? Mas quando se refere, por exemplo, a trabalho, ao nosso futuro, a dedicarmos ao nosso futuro, ou então a viver a vida, qual é a sua opinião que nós vemos? Se devemos ter um equilíbrio, se devemos focar mais numa coisa que outra? Eu gostava de saber, porque em relação ao facto de nós ficarmos no sofá versus vivermos a vida, é claro que é sempre melhor, é sempre mais indicado viver a vida para sermos saudáveis, mas nós jovens agora estamos numa escola e pronto, vivemos constantemente com previsões do nosso futuro e imaginamos, mas para isso é preciso muito trabalho e depois esse trabalho muitas vezes interfere-nos na vida social. E o que acha desse assunto? Portanto, temos de encontrar equilíbrio, naturalmente, não podemos andar sempre nisso, não é? Portanto, é a questão da gente estar no mundo, não é? E participar na construção do mundo também. E um dia perguntaram à Madre Teresa de Calcutá como é que se poderia melhorar o mundo? Por onde começar? Ela disse assim, olha, começar por ti e por mim. Quer dizer, a gente tem de começar a melhorar por nós mesmos, não é? Por conseguinte, não podemos descuidar também a nossa preparação para depois poder estar presente, para poder intervir, ir bem preparados. Portanto, o estudo faz parte, não é? E temos de ter prioridades também. Prioridades, pois, agora sou estudante. Eu acho que a vossa preparação é uma prioridade. Mas que isso vamos depois encontrar também tempo e disponibilidade. Sobretudo, quando a gente tem disponibilidade, depois encontra tempo também. A disponibilidade interior para, enfim, prestar serviço seja aos outros, seja à comunidade, seja aqui junto uns dos outros, quando se apoiam, quando partilham as dificuldades, as dúvidas, os medos, não é? Que são naturais, e quando se animam, quando abrem horizontes também. Portanto, nós não quero dizer que agora se passe de um extremo para o outro, não é? Procurar o equilíbrio. Depois cada um tem de fazer isso com a sua responsabilidade própria, não é? E mesmo na conversa porventura com os outros. Não sei se era isto que tu pedias, se era esta a resposta. Sim, obrigado. Muito obrigado. Então agora vou colocar a minha questão. Nós aqui no vídeo escutamos o Papa Francisco a dizer que nós jovens devemos ser os protagonistas na construção do mundo melhor. Mas, na prática, nós nunca percebemos qual é a atitude que nós devemos assumir. O que é que o Sr. Bispo acha que... Pronto, qual é que deve ser o nosso papel aqui? Que jovens é que devemos ser? Sim. Portanto, primeiro já disse. Primeiro começar por si. Não pensar que melhoramos o mundo só interpelando os outros, ou invetivando os outros, ou invetivando a sociedade, ou invetivando os políticos, não é? Não podemos pôr tudo na mão dos outros. Cada um começa por si, tem a sua própria responsabilidade. Não é? Depois, melhorar o mundo nos lugares e nos ambientes onde vivemos. Começar pela família, por exemplo. É aí uma sociedade saudável se houver famílias saudáveis. Não é? Saudáveis do ponto de vista humano, espiritual, moral, etc. Então, se nós conseguirmos uma família onde existe diálogo, partilha, solidariedade,
participação, da participação na vida da família, não é? Cada um faz aquilo que também pode fazer e compete, não? Porque às vezes há filhos até que dizem assim, a mãe faz tudo, a mãe é que arruma o quarto, a mãe é que para... E quer dizer, quando a gente pode fazer, não pode fazer cair tudo sobre uma pessoa ou duas, tanto como é. Depois na escola, já falei aqui também na escola, a escola é outro espaço onde a gente pode também contribuir para melhorar o mundo. Depois, nas atitudes, por exemplo, uma das chagas, um dos cancros que hoje mina o mundo, seja o mundo na sociedade, seja o mundo da política, mas o mundo dos negócios, do mercado, etc., é a chamada corrupção. Chamada corrupção. Ora bem, esta corrupção está a minar e a entrar nos vários âmbitos da sociedade. Às vezes as pessoas às vezes pensam que podem lidar com a corrupção como quem lida com a droga. Toma-se uma pequenina dose, não faz mal. É uma experiência. Mas depois da primeira dose, vamos à segunda. E depois à terceira, resultado, criou uma dependência. Às vezes a corrupção começa um pequeno furto, uma pequena fraude, a pessoa entendeu que não tinha grande gravidade, mas depois a seguir é como uma espiral. E corrompe-se. Ora bem, nós normalmente falamos contra a corrupção, enfim, dos que estão no poder. E bem, temos de falar disso. Mas também temos de procurar que não haja corrupção no dia a dia, nos lugares onde vivemos, onde estamos. Não nos deixar corromper, não deixar corromper a consciência. Eu acho que o pior que pode acontecer a uma pessoa é deixar corromper a consciência. E quando se deixa corromper a consciência, seja por causa do dinheiro, seja por causa do poder, seja por causa do prestígio ou de outras coisas, depois a consciência já não dá alarme. Quer dizer, para distinguir o bem e o mal. Eu acho que isto é fundamental. A educação das consciências, a formação, em que cada um é responsável também por essa formação das próprias consciências. E depois também o sentido, vocês estão-se a preparar, estão a pensar no vosso futuro profissional, por exemplo, e é preciso dar um sentido também à profissão. A profissão, naturalmente, depois contribui para o desenvolvimento, o crescimento humano, para a sustentabilidade económica, sem dúvida, para o bem-estar pessoal e da família, mas também é preciso dar um sentido de serviço, um sentido de serviço à comunidade. E, por conseguinte, na maneira de o exercer, de atender as pessoas, na maneira da honestidade com que exerce a sua profissão, tudo isso. Então, são assim coisas concretas, não sei, depois podem falhar uma outra coisa, não sei. Por exemplo, queriam chamar a atenção uma coisa. Nós estamos a ser dominados muito pela globalização financeira e do mercado. Quem comanda hoje o mundo é a finança. E a globalização financeira, que impõe regras, virtualmente até, basta tocar na Bolsa de Nova Iorque, tocar lá numa coisinha e pode pôr o mundo em pantanas da noite para o dia. Bom, é aquilo que o Papa chama depois economia que mata. Mata porque descarta, portanto, marginaliza todos aqueles que ou não rendem ou são substituídos por um robô ou por outra. Vamos ter aí problemas tremendos nesse aspecto. Então o Papa, o que é que fez agora? O Papa é a única figura mundial capaz de lançar iniciativas para sacudir as consciências do mundo. Convocou um grande encontro sobre a economia e finança, para uma nova economia de solidariedade, para o próximo ano, 2020, em março, para os jovens até aos 35 anos. Portanto, quer dizer que é uma aposta
na nova geração que seja capaz de transformar o mundo. Agora acabou também de fazer uma convocação também para o mundo juvenil, e não só, chamado o Pacto Global Educativo, para maio de 2020, também, para dar um novo aspecto, um novo horizonte. Ele já existe, mas é preciso pô-lo em ação, à educação, que não seja só uma soma de conhecimentos, de adquirir conhecimentos técnicos ou conhecimentos científicos, mas que também tenha uma dimensão humana e uma dimensão ética. Portanto, o mundo a gente não muda o mundo em pouco tempo. Hein? Agora, não podemos nem ficar de braços cruzados, tomar iniciativas. E o Papa faz isto. Hein? É o único que faz isto. Não há nenhum político que seja capaz de fazer isto. Claro que depois suscita, enfim, contestação. A grande contestação do Papa hoje vem da América. Os meios económicos da América e meios, como é que se chama? Fundamentalistas também. Bom, chega, porque senão ocupa demasiado tempo. Muito obrigada, Sr. António. Tem sido concreto. Sim, foi bastante concreto, não foi, Henrique? E de que falamos quando falamos de sonhos, Afonso? Que questão é que gostarias de colocar? Bom dia a todos, bom dia ao Sr. Bispo. Nós jovens somos colocados. É o Afonso, estava a perguntar pelo nome, não tinha ouvido. Diz, Afonso. Atualmente, e não só, nós jovens e os adultos também somos colocados perante desafios e precisamos de motivação e de algo que nos ajude a ultrapassar os desafios. O Papa Francisco até disse que que queria que nós fôssemos inconformados. E a minha pergunta é, na sua opinião, o que é que acha que a Igreja nos ajuda e nos transmite para que nós consigamos ultrapassar esses desafios? Responder aos desafios. Ou ultrapassar os medos. Tu referes-te aos medos ou aos desafios? Aos desafios. Ora bem. Por exemplo, o que é que a Igreja pode fazer ou quem que pode ajudar? Vou dar um exemplo concreto. Temos aqui um colégio. É um colégio que é uma instituição da Igreja Católica e que procura preparar-vos. Preparar-vos, quer do ponto de vista científico, técnico, portanto, do conhecimento, mas também preparar-vos do ponto de vista dos valores. Penso eu que aqui... portanto, isto é já uma ajuda concreta, portanto, esta preparação. Depois, por exemplo, a experiência das comunidades cristãs. Nas comunidades cristãs, em que os jovens são chamados também a participar, já disse na primeira pergunta, disse alguns aspectos, mas participar, portanto, em tarefas ou atividades de responsabilidade e que têm de ser chamados, têm de ter protagonismo próprio também. Não é pensar só que os jovens só recebem, mas também têm de ter a sua criatividade. E, portanto, depois, aquele aspecto que disse de jovens em saída, também, tudo isto são aspectos, são pequenos passos. Quer dizer, é um crescimento, é uma preparação em pequenos passos. A gente não recebe uma preparação completa, perfeita, a 100%. Eu recordo-me, quando acabei o curso, depois aprendi muito mais pela vida fora, mas levei a base. Levei as bases, levei os horizontes, que me permitiram situar depois no mundo em que vivi. Depois podemos falar desse mundo. Bem, a última pergunta não é uma experiência pessoal. Do mundo em que nasci e cresci muito diferente desta. Mas com a preparação que me deu para compreender o mundo, a sua evolução, para me situar nele, para me saber orientar, para partilhar com os outros. Por exemplo, outra preparação que hoje a Igreja procura dar, e que o Papa procura dar, que é o diálogo. Diálogo intercultural, com todas as culturas. O diálogo interreligioso. Nós hoje vivemos num mundo plural e pluralista, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso.
convivemos com todas as religiões hoje, praticamente. E tudo isso nos entra em casa. Não precisamos sair de casa até. Tudo isso nos entra em casa por aquele pequenino ecrã. E por outras vias agora da net. Ora bom, isto exige uma cultura chamada cultura do encontro. A cultura do encontro entre pessoas, entre povos, entre culturas, entre religiões, para procurar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. E sermos capazes, então, de ter projetos comuns, uns com os outros, todos. E este encontro sem exclusões, sem exclusões de ninguém. Eu fui educado para isso. Vou dizer, tinha 20 e poucos anos, estava em Roma, encontrei um padre que trabalhava no Vaticano, era diplomata do Vaticano na altura. Havia os regimes comunistas, não se podia lá ir, ele ia disfarçado. Se o apanhassem era condenado como um espia. Mas ia disfarçado, enfim, para dar vida àquelas igrejas a quem faltavam bispos, etc. Bom, e ele então, um dia conhecia-me, na conversa, e a última palavra que me disse, que eu nunca esqueci, e me orientou sempre, disse-me assim: ser um padre de coração universal, aberto a todos. Isso é belo, não? Há aqueles que creem ou que não creem. Há aqueles que concordam comigo ou que discordam. Mas que no respeito de uns pelos outros, na partilha. Eu acho que isto é necessário hoje, a fraternidade é as coisas mais necessárias. Vivemos num mundo muito fragmentado, muito dividido, em que a própria comunicação social procura exasperar as divergências para criar tensão, para criar guerras psicológicas, guerras ideológicas. Nós temos de criar um clima de encontro e de fraternidade. Não? Muito obrigada, Sr. António. Afonso, o mundo não é um combate. Penso que o Sr. António queria dizer isso e, portanto, há uma esperança. E quando, agora falo como mãe de 2 jovens, quando nós não sabemos fazer, perguntarmos uns aos outros, encontrarmos encontro, comunhão e nunca nos sentimos sozinhos, porque penso que muitas vezes os jovens sentem-se sozinhos, não será isso? Carolina. Bom dia, Sr. Bispo. Olá, Carolina. Obrigada por estar aqui a responder as nossas perguntas. Penso que a minha pergunta está muito relacionada com o que o Afonso fez. Sou jovem e, quanto a isso, tenho sonhos, perspectivas quanto ao meu futuro, as minhas alegrias, as minhas tristezas, e junto a isso vêm bastantes medos, preocupações, a preocupação do falhanço, a preocupação de conseguir atingir os meus objetivos, tal como todos nós temos. E quanto a isso, é-me dito que se estou com Deus, Deus me vai ajudar em seguir o caminho certo e nas minhas dificuldades. No entanto, muitas vezes continuo a ter medo, e a ter medo da solidão, do mal em geral. Quanto a isso, o que é que acha que podemos fazer para ultrapassar os nossos medos e as nossas dificuldades? Bom, em primeiro lugar, não é suposto que não tenhamos medos e dúvidas. Não? Os medos e as dúvidas fazem parte da nossa vida. Somos criaturas frágeis. Não dominamos tudo. E, portanto, no nosso processo de crescimento e de estar no mundo, esbarramos com as dificuldades. Sobretudo, nós estamos a viver uma mudança de época. Uma mudança de época traz consigo um coeficiente muito grande de insegurança e de incerteza. Vocês veem isso, o mundo, de um dia para o outro, parece que muda tudo. Às vezes parece uma coisa estável, então agora com o Trump também muda a cada passo da opinião. E a gente não sabe, diz assim, mas vai fazer guerra ou não vai fazer guerra? Hoje a guerra, eu acho que hoje não há guerras nucleares ou isso. Hoje fazem as guerras financeiras e económicas, estrangulam por aí. E, portanto, se houver guerras, é desse género. Porque penso que só um louco é que se atreveria a fazer uma guerra nuclear. Bom, mas isto para dizer
Tu sentes medos e dúvidas como todos nós, ninguém está isento. Depois, diz assim, bom, e é através dos medos e das dúvidas que crescemos e amadurecemos também. Portanto, não é algo de negativo. Os medos, às vezes, são sinal de alarme, para a gente ter cuidado. As dúvidas, é bom que as haja em vários campos. Agora, o que importa é a gente não ficar fechado lá. Então, dizer assim, e a fé? Que diz, olha, vamos começar só um exemplo concreto. Pronto, a gente conhece o apóstolo São Pedro, a quem Jesus entregou as chaves para orientar a igreja, não é? E depois os sucessores de Pedro. Ora bem, Pedro, por 2 vezes, coitado, pobre homem, não é? Por 2 vezes ia ao fundo. A primeira foi na pesca. E depois o Senhor, enfim, ele não acreditou muito na palavra do Senhor, mas disse assim, mas pronto, olha, já que tu dizes, lançamos as redes. E depois, quando, a certa altura, deitou-se lá ao mar, ou isso, para ir ao encontro de Cristo, ia-se afundando e dizia assim, ó Senhor, salva-me que vou a fundo. E Jesus estendeu-lhe a mão. Não. Mas, portanto, é só para dizer, ele teve medo. Não? Teve medo e depois estender a mão é uma maneira de dizer, deu-lhe força. Deu-lhe uma palavra, ajudou a salvar-se. Depois, mais tarde, no processo de Jesus, no processo do julgamento de Jesus, não é? Um homem teve medo de uma mulher. Quando a mulher disse, tu também és um deles, és um dos nazarenos que andas atrás de Cristo. Ele diz, não sou, nem o conheço. Estás a ver? E depois, o Senhor ressuscitado, depois foi repescar. Foi repescar e ele então readquiriu outra vez a força. Mas mesmo assim, Jesus perguntou-lhe, tu amas-me, és meu amigo? Jesus começou por isso. Por dizer, tu amas-me? O Pedro dizia assim, eu sou teu amigo. Era a resposta. Portanto, sentiu a sua fragilidade também, mas confiou. Portanto, a fé, de facto, é uma luz e uma força para um caminho. Não? Eu digo isso por mim também, foi e é, tantas vezes, porque eu às vezes também sinto dúvidas, como fazer, como orientar a diocese, etc. Tantas coisas. Bom, portanto, esta. Mas depois, o Senhor manda-nos também, como é dizer, o conforto, a força e a luz também através dos outros. Foi o que disse aqui a professora Ana, não é? Que não nos podemos deixar, temos de ser anjos da guarda uns para os outros, anjos da guarda no bom sentido, que dão conforto, que dão ânimo, que ajudam os outros a caminhar também. Portanto, a vencer os medos, ajudar a vencer os medos, a esclarecê-los, esclarecer as dúvidas. E por isso, para isso, por exemplo, uma coisa importante é o acompanhamento espiritual. Aquilo que chamamos de acompanhamento espiritual e que hoje está a retomar o vigor que teve em séculos anteriores na Igreja. Pode ser um padre, pode ser uma pessoa leiga, não é obrigatório que seja com o padre. Há pessoas, homens e mulheres de fé, cheios de sabedoria, que aconselham os outros, são capazes de dar um conselho, uma luz, para saber discernir qual o melhor caminho, etc. Tudo isso. Portanto, pelo menos estes 3 aspectos, por exemplo, eu uso estes 3, não? Eu uso estes 3 pessoalmente. Da fé, através da oração. Depois, do apoio dos outros também. E do discernimento, pois, confronto-me com outros para saber discernir, vencer dúvidas e vencer medos. Eu também hoje sinto esses medos, cada um sente-os nas várias idades da vida. Depois supera-se ou superando também. Como o Sr. Diretor disse no início desta conversa, depois das 4 questões que foram colocadas ao Sr. Dom António,
está aberto o debate. Se houver alguma questão que alguém queira colocar, porque estamos quase a terminar, mas sem antes, não gostaríamos de terminar sem antes vos ouvir. Posso contar uma história, Sr. António? Talvez há uns 2 anos, o escritor Gonçalo Tavares foi à livraria Arquivo apresentar um dos seus livros e ele dizia que hoje em dia era particularmente difícil ser jovem e ele dava esta metáfora. Imaginem uma sala completamente às escuras e a primeira luz que se acendesse, ele dizia provavelmente é a luz de um telemóvel, é a luz a que todos nos agarramos e é a luz que nós seguimos. E eu às vezes digo isso aos meus filhos, digo, cuidado com as luzes que se vão acendendo, porque algumas são absolutamente fantásticas, mas não são de todo as luzes que nós devemos seguir. Isto não é para nós termos medo, mas é como alertas. A propósito da história da luz, alguém quer pegar e pôr alguma questão? Sofia, é mesmo só uma questão e depois vamos para o almoço. Olá outra vez. Esta questão é minha e infelizmente não é sobre a história da luz, mas acho que posso colocá-la. Então, o Sr. Bispo falou muitas vezes da corrupção e a minha pergunta é qual é que é o remédio ou a solução para não existir corrupção, porque isso hoje em dia há em todo lado e pelos vistos as pessoas não sabem como pará-lo. Portanto, eu já fui apontando a primeira formação das consciências, sem isso não se vai a lado nenhum. Depois, é preciso denunciá-la. Não podemos, para não somos cúmplices. Portanto, recusar, muitas vezes, que eu sei que há casos em que, pronto, há empresas, em relação aqui ao santuário, e bem, e dizem assim, se há um responsável, dizendo por qualquer coisa, se vocês gastarem, ou tu encomendares à minha empresa, recebe tantos %. Claro, se a pessoa se deixa levar, depois fica corrompida. Depois é preciso denunciar, é preciso também modificar as leis que nos regem, para impedir seja a corrupção, seja a cumplicidade com a corrupção também. Portanto, temos de lutar em várias frentes. Uma só não basta. Está na hora que nós... ou melhor, é meio-dia 25. Esta era a hora que nós tínhamos previsto que este debate deveria acabar. Antes de agradecer ao Sr. D. António, eu gostava também de agradecer a excelente organização que o Departamento de Ciências Sociais colocou na organização deste debate, o convite, a resposta pronta ao convite que foi feito e verbalizado e materializado nestas 4 questões, na vossa atitude tão digna. Já vos conheço há muito tempo, já posso dizer que vos vi aqui desde o 5º ano, a Carolina não, mas Carolina, já veste a cultura do colégio, percebe-se perfeitamente que és de cá. Muito obrigada a todos. Sr. D. António, ao senhor em particular, a presença jovem, eu julgo que já não conseguirá saltar à corda, eu também já o faço com alguma dificuldade, mas obrigada pelas suas palavras que ficaram em nós, assim como um caroço de azeitona e que ao longo do dia vamos saboreando e ao longo da vida. Muito obrigada a todos.